Luz, câmera, som, cena 1, tomada 1, Cinesp você, Never Ending Story parte 2, claquete, ação. Muito bem-vindos à parte 2 do vídeo que fala sobre o filme A História Sem Fim. Hoje nós vamos continuar então falando sobre o filme e por que esse filme foi e até hoje tão cultuado. Espero que tenham visto a primeira parte, se não, vejam ela primeiro, senão não vão entender essa. Espero que gostem e venham comigo. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre curiosidades do filme, então. Já que esse é um filme tão marcante, vale a pena que a gente fale sobre curiosidades da produção. Mas eu não vou falar muito, porque isso até vocês encontram na internet se pesquisarem. Vou falar sobre o Wolfgang Petersen, o diretor, né? Que essa foi a primeira produção dele com americanos, com uma coprodução americana, ou seja, produção alemã e americana, né? E ele foi tão bem nesse filme, o filme foi tão legal, que quando saiu da Europa para os Estados Unidos, ele se sentiu à vontade para pedir ajuda de Steven Spielberg, exatamente, ninguém mais ninguém menos do que Spielberg, para ajudar a diminuir 7 minutos do filme, porque ele achou, entendiam eles que estava muito longo. Então ele fez alguns cortes, Spielberg cortou algumas cenas, mas coisa pouca, nada que faça diferença, assim, tipo Snyder's Cut, nada disso. Então o Spielberg cortou 7 minutos do filme. Em agradecimento, o Wolfgang deu para ele o aurinho original, né? O colar ali, o medalhão, o qual o Spielberg guarda até hoje com carinho, né? O filme, na verdade, é baseado num livro do escritor europeu, se eu não me engano o escritor é alemão, que é Michael Ende. Só que o livro, a história continua, ou seja, aqui no filme, né, a história, quando acaba a história, no livro a história continua, mas o filme acaba então ali, né? O escritor não gostou da adaptação do filme, não gostou. E as sequências desse filme, porque tem Never Ending Story parte 2 e parte 3, que não são com os mesmos atores, também não são a continuação da história do livro do autor. Então, eu não particularmente gosto dessa história original de 84, as sequências que fizeram depois, não sou muito fã, mas enfim, isso é uma questão de gosto. Chegando atrasado à aula, o Bastian, né, ele vê que está tendo ali uma prova de matemática. Em vez de ele entrar na aula atrasado mesmo para fazer a prova, o que ele faz? Ele vai para o sótão da escola, né? Para quem não sabe o que é sótão, é o espaço que tem entre a laje e o telhado de uma casa, né? De uma construção. Então ele vai para o sótão lá da escola e ele vai ler o livro. Aqui, né, eu entendo que essa ida do Bastian para o sótão para ler o livro representa uma vontade de ascender, de subir, de ter um conhecimento espiritual maior. Porque, na minha visão, o sótão é uma anticâmara, né, para o plano espiritual. Ou seja, é uma sala anterior, uma preparação anterior, antes que realmente ele faça a comunicação e passe
para o plano espiritual. Inclusive, o que me faz pensar isso é que lá no sótão tem caveiras, esqueletos e muitas outras coisas que aparecem em várias cenas do filme. Atreus é um guerreiro. É um guerreiro conhecido por ser destemido, extremamente corajoso, e a ele é dada a incumbência de achar a cura da doença que está matando a Imperatriz e impedir o avanço do nada, né? Que o nada está realmente consumindo com fantasia. Ele deve ir nessa missão sozinho, sem armas. Ou seja, o braço direito, né, da Imperatriz diz para ele que se ele aceitar essa incumbência, ele deve ir sozinho e sem armas. E ele diz, bom, eu começo quando? Largou todas as armas que tinha, né, e vai. Ele é um garoto, é uma criança. Até o pessoal não acredita que é ele mesmo guerreiro, mas ele é o único Atreus da tribo que foi mandado chamar, e realmente ele é uma criança destemida, corajosa, é um guerreiro, mas é uma criança. Então aqui nós podemos entender que por que ele vai numa missão que é perigosa sem armas? Por quê? A missão nós podemos entender que é o autoaprendizado, o autodescobrimento, a evolução espiritual. Nós devemos, cada um de nós, ir sozinhos, assim como o Atreus deve a ordem para ele ir sozinho, sem armas. Então, cada um de nós tem que fazer essa evolução, esse descobrimento individualmente, sem armas, sem preconceitos, certo? Devemos fazer essa nossa busca de evolução espiritual sem preconceitos. Somos destemidos, nós espíritas, porque não tememos a morte. Somos destemidos porque não tememos a vida. Somos destemidos porque não tememos os desafios da vida. Porque nós acreditamos naquele cara lá de cima. E acreditamos que a doutrina espírita nos guia. O que nos dá tanta coragem e segurança para nós que somos espíritas é a fé e a crença na doutrina espírita. Quando Atreus encontra com Morla, Morla é um ancião, né? Foi dito a ele que então ele deveria buscar ir atrás desse ancião Morla, porque por ser muito velho, muito antigo, deveria saber então a cura, né? Então ele vai atrás do Morla. E esse Morla, ele mora então lá no Pântano da Tristeza, né? E ele vai lá com seu cavalo Artax, o Atreus e o seu cavalo branco Artax vão atrás do Morla. E de repente eles se deparam, na verdade, o Artax acaba atolando na lama do pântano e morre afogado na lama do pântano, porque tu não pode se deixar abalar pela tristeza, e o cavalo do Atreus não resistiu. Mas Atreus encontra Morla, né? E mesmo triste por ter perdido o seu cavalo, ele chora, ele se desespera. Essa é uma das cenas mais marcantes, mais icônicas do filme. Quem já viu, ou se não viu, peço que vejam ou revejam, porque essa cena, assim, para quem é criança, nossa, essa cena é muito sofrida, vocês não têm noção. E para quem é adulto, também. Porque a gente vê o ator realmente expressa a dor, o desespero de estar perdendo o seu cavalo, né? A gente entende que o seu companheiro, que toda a vida sempre fez todas as aventuras, todas as coisas da vida com aquele cavalo, e ele morre ali, né? Então é uma cena muito forte, muito chocante. Mas ele não desiste. E ele vai atrás do Morla, o ancião. E daqui a pouco ele encontra o Morla.
E aqui há um detalhe muito interessante, porque aqui há a primeira quebra da terceira parede. Como assim? Quebra da terceira parede? O que quer dizer com isso? Que parede é essa, Augusto? A quebra da terceira parede é exatamente quando o personagem da história fala com quem está lendo a história. E é o que acontece aqui, né, quando fala, enfim, tu sai daquela realidade e tu te comunica com uma outra realidade, a quebra da terceira parede. Porque, na verdade, quando Mola aparece pro Atreus, o Bastian, ele solta um grito, ele se assusta, porque ele vê na imaginação dele, na mente dele, o Mola, que é uma tartaruga gigante. E quando ele vê aquela cabeça, aquela cara toda enrugada da tartaruga, o Bastian solta um grito lá naquele sótão. E tanto o Atreus quanto o Mola olham para um lado e olham para o outro. Quem é que gritou? Sabe? Eles também ouviram um grito. Tanto o Atreus quanto o velho Mola, né? E até o Bastian também vê, mas não é possível. Eles não podem ter ouvido o meu grito. Isso não existe, não tem como. Ele acha aquilo muito estranho. O que o filme está aqui nos dizendo nessa parte do filme? Não é a primeira vez que isso acontece. Não, é a primeira vez que isso acontece no filme, mas vai acontecer outras vezes. O filme está dizendo, vejam, as realidades estão interligadas. Assim como o nosso mundo e o mundo dos espíritos. As realidades estão interligadas. Certo? A realidade da história do livro e a realidade do jovem Bastian. A exemplo do nosso mundo aqui na Terra com o mundo espiritual. Então, estão gostando da história? Estão gostando do vídeo? Se estão, deem um like, se inscrevam, não paga nada, é de graça, nunca vai ser cobrado nada de vocês, é só clicar no botãozinho ou no botão da cadeirinha no final do vídeo que aparece, clicar na cadeirinha ali do logo, também está se inscrevendo e vocês vão estar ajudando assim a estar divulgando o Espiritismo, a estar divulgando a Boa Nova de Jesus, vão estar ajudando pessoas a ter o Consolador, a ter mais amor, mais paz, e vão estar cumprindo os seus papéis. Como assim? Sim, o papel de estar exatamente ajudando outras pessoas, porque o propósito desses vídeos, desse canal, é exatamente fazer com que, através de uma forma que mistura o cinema, o lúdico e a espiritualidade, a religiosidade do espiritismo, possa trazer um melhor e maior entendimento sobre a fé, sobre os ensinamentos, sobre o que nós estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, enfim. O propósito é ajudar as pessoas. E se vocês estiverem ajudando outras pessoas, divulgando os vídeos, divulgando o canal, vocês também estão se ajudando. Porque não se enganem. Quando vocês fizerem a passagem, serão cobrados disso. Serão cobrados. Por que não divulgaram o canal do carinha lá? Não custa nada. Certo? Peço essa força. Bom, já ficou claro para vocês que Atreus, ele vai aonde for preciso para salvar a Imperatriz e o mundo da fantasia. Ele não sabe, mas ao mesmo tempo que ele está indo atrás dessa cura, dessa resposta para salvar a fantasia e curar a Imperatriz, um monstro, uma fera terrível, está no encalço do Atreus. Essa fera terrível está caçando o Atreus. Essa fera se chama Gmork. Atreus, então, ele vai para o Oráculo do Sul, porque é o que Morla, o sábio, a tartaruga gigante, diz para ele que ela não sabe a resposta da solução do problema, mas sabe quem pode encontrar a resposta.
o Oráculo do Sul. Só que o Atreus sem o cavalo Artax, né? O cavalo Artax morreu. E lá no Pântano da Tristeza, né? E como é que ele vai percorrer 16 mil quilômetros, que é a distância que ele está daquele pântano, para o Oráculo do Sul? É uma distância enorme para ser percorrida a pé. E quem é que aparece então para ajudar ele? Falkor, o seu dragão da sorte, certo? Esse dragão, que voa logicamente, né? Representa o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, um espírito superior a nós de luz, que nos ajuda sempre que nós precisamos, mas quando realmente estamos precisando e a situação que está se passando conosco precisa que realmente haja uma interferência divina, superior, espiritual, do espírito superior, para que continuemos no caminho da evolução espiritual. Esse espírito de luz, anjo da guarda, está sempre conosco, está sempre nos dando umas ideias, aquela ideia, aquela intuição. É ele que está sempre no nosso ouvidinho. Quanto mais nós estivermos em alta vibração, afinados, mais ele vai falar conosco. Agora, se nós estivermos em baixa vibração, estivermos fazendo coisa errada, ele não fala conosco. Ele não interfere. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. E todos os espíritos de luz, todos os espíritos superiores são proibidos de interferir em nossas vidas quando nós estamos fazendo coisa errada por nossa própria vontade. Eles não interferem. O que o dragão, né, o Falkor, o dragão branco, diz para o Atreus, né, depois que o Atreus acorda, né, que ele está cansado, e o Falkor levou ele até o oráculo, mas ele não se deu conta, ele pensou que o dragão tinha pego ele para comer ele. O Falkor diz para ele: nunca desista, e a boa sorte encontrará você. E o dragão ainda diz mais: a única forma de seguir numa missão é tendo um dragão da sorte com você, né? E por quê? Por que ele diz isso? Como é que nós podemos interpretar essas duas frases à luz do Espiritismo? Nós não podemos desistir jamais da fé, dos nossos sonhos, de Deus, dos nossos valores morais. Se nós tivermos sempre a convicção de que temos que seguir os nossos valores morais, de ter fé, seguir os ensinamentos de Deus, buscar os nossos sonhos e não desistirmos, certamente poderíamos contar com a sorte para nos ajudar. Opa! Tudo bem? Vocês devem estar pensando: ué, tô chegando no final do vídeo, o cara trocou de roupa, mudou a imagem da TV, o que houve? Bom, eu tenho uma notícia para vocês, eu não sei se é boa ou se é má, vocês decidem. Esse é o final do vídeo 2, mas eu não planejava que o vídeo ficasse tão longo, então eu tive que fazer um vídeo 3, que é o final. Então o final da história, Neverend Story, o final, a moral da história, quem está acompanhando aí os vídeos, vai ter que ver mais um vídeo. Porque eu decidi que realmente não adianta fazer vídeos de 40 minutos, 1 hora, enfim, 30 e tantos minutos, porque ninguém mais tem tanto tempo assim hoje em dia, nem paciência para ver vídeos tão longos. Então eu estou tentando encurtar os vídeos, mas aí eu vou me empolgando, vou contando a história, vou falando sobre a espiritualidade, sobre o espiritismo, e o vídeo vai ficando longo. Então eu peço 1000 desculpas para vocês, de verdade. Esse é o final do vídeo 2, mas o vídeo 3 é o último.
aí termina realmente, termina de contar a história da história sem fim, certo? Espero que estejam gostando e, mais uma vez, muito obrigado e que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.